É, amor, o E negócio aí, Yuri? E aí? Eu te pedi um negócio emprestado. Porque tu disse que eu precisasse de tu, Amigo, é pra isso, pode Pois é. pedir. pedi tua mulher emprestado. Só um final de semana. Como é? Tua mulher, tu disse que podia pedir qualquer coisa. Minha mulher mesmo não, rapaz, tô dizendo mesmo. Olha lá, mas é tão ruim ficar Qualquer sozinho. coisa, mas é outra coisa sem ser minha mulher. É porque é ruim ficar só em casa, mas tá doido. Final de semana, mas pior. Não dá certo não, Tu rapaz. não tem teu menino pra ficar contigo, mano? Não, mas minha mulher eu não empresta não. É só tu quer ir? Posso ir? Pode ir o quê, rapaz? Ainda pergunta, sai. É Pede só outra empresta. coisa. Negócio de minha mulher o quê? Então Cara? não me presta 50 reais? 50 reais? Hum. Pra quê? Arruma uma mulher lá pela rua, é o jeito. Com 50 reais? É o jeito, Aí outra né? coisa, mas minha mulher, rapaz, tô dizendo mesmo. Tá aí os 50 reais. Agora eu sei que não Vai. precisa pedir. Mas não pede minha mulher mais não. Tá bom, valeu. Tô dizendo mesmo. Ainda a mulher já perguntou pra tu ir.